Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o estudo desta noite agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, Carol. Bom, vamos lá. Vamos ler aqui. Capítulo 19. A Oi, fé. Roberto, boa noite a todos. Boa Desculpa. noite, Carol. A fé transporta montanhas. Instrução dos Espíritos. A fé é mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve se velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são as consequências da fé. Estas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor, porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor, porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus, a fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem, é a base da regeneração. É preciso, pois, que esta base seja forte e durável, porque se a menor dúvida a vier abalar, em que se torna o edifício que construíste sobre ela, elevai, pois, este edifício sobre fundamentações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Por quê? A fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não a queriam ter, encontram palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para os fazer ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza, em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei que o amais. Crede em vossas promessas, mas sabei por que credes. Segui vossos conselhos, mas interai-vos a fim de que vos mostramos e dos meios que vos trazem para o atingir. Crede e esperai sem jamais praguejar. Os milagres são a obra da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Bom, a fé é uma coisa interessante, né? A gente não consegue comprar a fé em lugar nenhum. Ela tem que vir de dentro, né? Mas eu diria o seguinte: nós que estamos estudando e praticando a doutrina espírita, a gente tem a realidade da fé, né? É inegável o que a gente está vendo e passando diante dos fenômenos que a gente vê passar por nós lá no Centro Espírita, na Casa Fabiano, né? Então, eu acho que a base da fé vem daí, a convicção de que realmente existe uma vida para frente, de que nós tivemos muitas outras vidas, a gente vê os encontros e os desencontros da vida, né? Então, por que que você tem afinidade com um e não tem com o outro? Então, eu acho que tudo isso faz com que a gente tenha realmente fé. Mas a fé não dá para comprar. Ela tem que vir de dentro de cada um. Tudo bem?
Então, vamos continuar aqui os nossos estudos. Nós estamos iniciando o capítulo, é o capítulo 7, Processo Redentor. E ele fez um breve relato de que eles iam ajudar uma pessoa, que aí eu parei exatamente aonde eles vão ajudar a pessoa, tá? Qualquer dúvida, perguntem. Se alguém quiser complementar o que eu falei, fique à vontade também, tá? Então vamos lá. Temos aqui, disse-me o instrutor, indefeso companheiro de outras épocas, reencarnados em dolorosas condições. Então, veja, só por aqui, né, ele, indefeso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. Então, era alguém que eles já conheciam de outra encarnação, que estava numa situação muito complicada e que eles iriam ajudar, tá? Então, por isso que eu falo, a gente nunca está só, né? Nós sempre temos a ajuda do plano maior, sempre nós temos. Basta a gente acreditar nisso. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha através de passes reconfortantes. Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos, a razão da pobrezinha está periclitando. Prendeu-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Então, quer dizer, eles estão ligados por compromissos graves, né? Considerando-lhe o nobre costume da oração em horário pré-fixado, valemo-nos dessa ocasião para vir-lhe em amparo, né? Então, quer dizer, eles vão aproveitar que ela faz sempre a prece no mesmo horário e vão aproveitar isso para fazer uma visita para esse irmão. Admirando a ordem instituída para os quefazeres do nosso plano e que transparecia nas mínimas ações, silenciosamente acompanhei Calderaro no interior doméstico. Em rápidos minutos, achávamos-nos em pequena câmara onde magro doentinho repousava, choramingando. Cercavam-nos duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo, Quando pelo eles, estranho aspecto que apresentava. eles O colocam menino enfermo inspirava milímetro, piedade. milímetro. Tem alguém com o microfone aberto aí. Ai, É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz e conta 8 anos na existência nova, informou Calderaro, indicando-o. Não fala, não anda, não chega a sentar-se. Vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena lavrada em virtude por ele próprio, né? Então, quer dizer, o espírito dele estava aprisionado no corpo físico. Olha só como é difícil isso, né? Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem política administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Então, veja, nada fica sem ação da lei de débito e crédito, não tem jeito, né? A lei sempre vai nos cobrar alguma coisa quando a gente faz alguma coisa errada. Mas, por outro lado, se a gente faz coisas boas, a lei de causa e efeito vira a nosso favor. Viveu nas regiões inferiores, apartados da carne, inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no, obstinadas, anos afora. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco, até que se reduziu aos dois últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Com as lutas acrementes vividas em sombras e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate.
Conseguiu, assim, a parte reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva, em cujo processo se encontra faz muitos anos. Então, veja, aqui fica bem claro que o espírito, ele consentiu em vir dessa forma. Por quê? Porque ele já está num processo de se retificar, né? Então, ele mesmo concordou em vir nessa situação. Então, veja que a espiritualidade não força ninguém a fazer nada, né? Ninguém é obrigado a fazer alguma coisa que não queira. A paisagem era triste e enternecedora. O doente, de ossos enfesados e carnes quase transparentes, pela idade deveria ser uma criança bela e feliz ali. Entretanto, se achava imóvel, a emitir gritos e sons guturais, próprios da esfera subhumana. Com o respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Dobrando meu telefone aqui hoje. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou Calderaro. Existem algumas religiões que acham que o espírito pode virar um cachorro, um animal, né? Mas a gente sabe que o perispírito do homem é uma conquista. Ele não pode ser outra coisa. O perispírito é uma conquista de cada um de nós que chegou no reino nominal. E no reino animal, eles também têm um perispírito, mas esse perispírito está longe de ser como o nosso, tá? Eles têm percepções, uma série de coisas, mas é diferente do nosso, tá? Então vou ler de novo aqui. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou Calderaro. Todavia, as formas de manifestações podem sofrer degenerância, de modo a facilitar os processos regenerativos. Claro, né? Se você abusa, isso vai direto para o seu perispírito. Então você acaba danificando o seu perispírito. Todo mal e todo bem praticado na vida impõe modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. E a gente sabe que existem espíritos que até perdem a forma perispiritual, né? Eles acabam nascendo daquela forma difícil, ou então têm uma vida muito curta, 2, 3 dias, ou uma semana, um mês, e acabam desencarnando. Mas é o começo do espírito refazer o perispírito dele, né? Então, é uma lição para o espírito e para os pais também. Bom, vamos lá. Tudo bem? Ninguém tem dúvida aí? Vitor, quer comentar alguma coisa? Boa noite, Roberto, boa noite a todos. Não, meu amigo, pode seguir. Então, vamos seguindo aqui. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. No campo consciencial, chora e debate-se sob o aguilhão de reminiscências torturantes que lhe parecem intérminas. Mas os sentidos, mesmo os da natureza física, mantêm-se onubilados à maneira de potências desequilibradas sem rumo. Os pensamentos de revolta e de vingança, emitidos por todos aqueles os quais deliberadamente ofendeu, vergastam-lhe o corpo perispiritual, por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. E o infeliz distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, a altura da região em que localizamos as energias motoras.
é que os adversários implacáveis, apegando-se a ele através da influência direta, compeliram-lhe a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos, permitiu a lei que assim acontece naturalmente, porque a conduta do nosso infortunado irmão fora igual à do jaguar que se aproveita da força para dominar e ferir, né? E você vê que a gente ainda vê essas coisas hoje, né? Ainda esses dirigentes desses países malucos aí continuam fazendo a mesma coisa. O abuso da razão, da autoridade, constituem faltas graves entre o eterno governador dos nossos destinos, né? Eu diria assim, né? Quando você tem um obsessor que é o seu inimigo, e você prejudicou um só, é uma coisa, né? Mas quando você prejudica populações, países, aí o negócio fica difícil, né? Você vê, aqui ele falou em não 3, 4 mil pessoas, né? Imagine esses grandes de hoje em dia aí que fazem essas coisas terríveis aí que a gente está vendo na televisão, aí causam guerras, uma série de coisas, né? Imagina o que vai acontecer com eles, né? Bom, mas vamos continuar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Está tudo em ordem? Acho que tá, né? Todo mundo já sabe bem essas coisas, né? Aliás, isso seria uma matéria, se eu desse uma resumida para levar um dia lá na sessão, para aquelas pessoas que não têm oportunidade de ouvir o que vocês estão ouvindo, seria bom para as pessoas se ligarem, né? Mas vamos continuar aqui. O estimado assistente fitou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou: Compreendestes? Como desejasse ver-me suficientemente esclarecido, acrescentou: Espiritualmente, este pobre doente não regrediu, mas o processo de evolução, que constitui o serviço do Espírito Divino, através dos milênios, efetuado para o glorioso destino, foi por ele mesmo, o enfermo, espezinhado, escarnecido e retardado. Então, quer dizer, a gente não regride, mas retarda a nossa evolução, sempre que acontecem essas coisas, né? Semeou o mal e colhe-o agora. Traçou audacioso plano de extermínio, valendo-se da autoridade que o pai lhe conferira. Concretizou o deplorável projeto e sofre-lhe as consequências naturais de modo a corrigir-se. Já passou a pior fase. Presentemente, já se afastou do maior número de inimigos, aproximando-se do amoroso coração materno que o auxilia a refazer-se ao término de longo curso de regeneração. Reparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que o seguiam, pretendia indagar algo relativamente a eles, quando Calderaro veio ao encontro dos meus desejos, continuando. Também os míseros perseguidores, que são duendes do ódio e da vingança, como o nosso enfermo é um remanescente do crime. São náufragos na derradeira fase de salvação, após enorme hecatombe no mar da vida, onde se perderam por muitos anos, por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Aproximam-se, porém, do porto socorrista. Voltarão ao sol da existência terrestre por médio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Em breve, André, consoante o programa redentor já delineado, ingressarão neste mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário. Então, eles vão aproximar esses espíritos, né, colocando eles tudo na mesma família, né? É por isso que a gente sabe que os maiores problemas que nós temos na vida estão dentro da nossa família. Continuando. E quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energias por ajudá-lo, assistidos pela ternura de abnegada mãe amorosa e justa, beijarão o velho inimigo
com imenso afeto. Transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em alvinitentes liames de luz, nos quais refulgirá o amor eterno. É por isso que a gente tem o esquecimento, né? Muitas pessoas que não entendem o espiritismo ou estão iniciando, como, não, mas pô, eu estou passando por uma situação que eu não sei o que é, isso não é justo. É mais do que justo, né? Porque se a gente soubesse de todas as situações que nos ligam às pessoas, a gente, por certo, não conseguiríamos viver. Continuando. Tudo bem? Ninguém quer fazer nenhum comentário? Vou lá, então vou acelerando aqui. Chegado esse tempo, a força do perdão restituirá a nosso doente a liberdade. Largará ele, qual pássaro feliz, este mirrado corpo físico, sufocante cárcere do crime de suas consequências, onde se debateu por quase 2 séculos. Olha, 2 séculos. Imagina, ficar 2 séculos no umbral. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mulher que é essa, vestalina senhora deste lar, em que as forças divinas respeitam a vocação para o martírio, por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Mal terminara Calderaro as elucidações, quando um dos verdugos desencarnados se moveu e tocou com a destra o cérebro do doentinho, recomendando-me o assistente examinasse os efeitos desse contato. Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Notei que a infeliz entidade emitia, através das mãos estrias, negras de substâncias semelhantes ao piche, as quais atingiram o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. Dirigi ao assistente um olhar interrogativo e Calderaro informou. Seu amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de trevas. Por isso que às vezes a gente entra em algum lugar e se sente mal, né? Tem alguém que não gosta da gente ou alguém que nos seguiu até lá e manda alguma coisa. Por isso que é bom a gente sempre fazer as preces, né? Manter-se em ordem para que a gente não seja atingido por essas situações. Nos lobos frontais, recebemos os estímulos do futuro. No córtex, abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do nosso passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região dos serviços do presente. Então, os espíritos do outro lado, eles sabem manipular tudo isso, sabem aonde atingir a gente, né? Por isso que a gente tem que manter sempre um bom padrão vibratório. Isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. Tal situação, derivante da culpa, compele-o a descer mentalmente para a zona da reminiscência do passado, onde o seu comportamento é inferior, raiando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada. Repara o cosmos orgânico. O doentinho da aflição em que se mergulhara passou a contorções, evidenciando todas as características da idiotia clássica. Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Então, veja como os obsessores conseguem mexer no nosso corpo físico, desde que a gente tenha culpa no cartório, né? Porque senão não consegue nada. Compadecido, inclinou-se o instrutor sobre o doente e esclareceu.
Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação cronificou-se pela repetição dessas ocorrências milhares de vezes, em quase 2 centenas de anos. Fez intervalo significativo e tornou. Examina a conduta do enfermo, fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos. Seu padrão de comportamento é efetivamente subhumano. Volta a viver estados primários, dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos. Em outros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapia do choque, que naquela época era ainda assim, né? A maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas. Cumpre-nos, no entanto, reconhecer que o belo esforço da psiquiatria moderna merece o maior carinho de nossas autoridades espirituais que patrocinam os médicos diligentes e devotados, orientando-os para o bem comum, simultaneamente, em diversos centros culturais. Por enquanto, não podem aceitar a verdade como seria de desejar em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador menos aberto aos aventureiros. Deixa eu pôr a Bia aqui para dentro. Todavia, mais tarde, os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia provocada pela invasão da insulina constitui apelos vivos aos centros do organismo perispíritico, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. Então, veja, esse livro aqui foi psicografado lá pela época de, sei lá, 1939, 40, por aí, né? E a psiquiatria ainda não estava suficientemente desenvolvida, por isso que ele fala essas coisas aqui, né? Mas o plano espiritual mandando espíritos mais capacitados até chegar no ponto onde nós estamos hoje, né? Tanto os psicólogos quanto os psiquiatras evoluíram já a tal ponto porque trouxeram essas coisas já do plano espiritual. Por quê? Porque chegou o momento em que já tinham um gabarito suficiente para tratar da mente, do cérebro, né? Então vejam como é tudo uma programação. Tudo bem? Alguém não entendeu alguma coisa? Posso continuar? A bem dizer, é de notar que esse recurso às reservas profundas do cosmo psíquico não é nova. Outrora, as vítimas de loucura eram conduzidas a poços de víboras, a fim de que a aborrível comoção operasse a transformação súbita da mente desequilibrada. Isso era bom, hein? Pôr a pessoa num poço cheio de víboras. Interessante, hein? Desde a remota antiguidade, compreendeu o homem intuitivamente que a maioria dos casos de alienação mental decorrem da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. Em nosso campo de observação mais clara, podemos admitir que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei, ou seja, da lei de Deus, né? Silenciou Calderaro por alguns instantes e, em seguida, indicou o pequeno acentuando. Nesse caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria vantagem alguma. Lembra que nós estamos lá pela época de 1939 e 40. Né? Estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. A retificação aqui reclama tempo. As águas pantanosas do mal
longamente represadas no coração não se escoam facilmente. Claro, nada se resolve de dia para o outro. Tudo tem um tempo, né? Não tem jeito isso. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário, é repositório de forças vivas, qual veículo físico de manifestação que nos é próprio enquanto peregrinamos na crosta planetária. Não estamos, porém, cientificamente falando, indaguei, diante de um caso típico de mongolismo. O assistente respondeu sem se embaraçar. Acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Impossível de desconhecer na esfera carnal o paralelismo psicofísico. Quem vive na crosta terrestre está sempre a defrontar com a forma perecível em primeiro lugar. Daí não podermos excluir da patologia da alma o invólucro denso, nem desprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados que, atentos, se dedicam a investigações da fauna microscópica, do reajustamento das formas, do quadro dos efeitos. Não nos esqueçamos, contudo, que analisamos agora o domínio das causas. O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir, dilatando-me os conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos passos de alguém que se aproximava. Certo, a dona da casa vinha ao aposento da criança. Procura, procura do socorro da oração. Então eu vou parar aqui, porque aí senão depois não vai dar sentido, tá? Que aí ela vai começar a fazer a oração e eles vão começar a fazer o tratamento no, no garoto, tá? Então vocês vejam como ninguém fica impune a essas situações, né? Muitas vezes a gente vê as coisas e fica imaginando, nossa, será que não vai parar nunca isso? Né? Guerras, desmandos, né? Mas imaginem depois essas pessoas, quando desencarnarem, e ter que dar ciência do que andaram fazendo, né? Aí é que vem o problema. Então, nada fica impune à lei de Deus. E é uma reeducação. Esse espírito que veio nessa condição, a gente pode conhecer outras pessoas, não é que a gente tem que pensar assim, olha, esse aí deve ter aprontado pra caramba. Não, a gente não pode pensar assim. Mas a gente tem que pensar assim, esse espírito é um vencedor, porque ele concordou em vir nessa situação, né? E ele concordou para quê? Para começar a trilhar novas oportunidades. É assim que a gente tem que pensar e procurar ajudar essas pessoas. Bom, faltam 3 minutos. Alguém tem alguma dúvida sobre tudo que a gente leu aqui? Que é bem interessante, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, Roberto, Fale. eu queria perguntar uma coisa. Você está dizendo que ele vem já preparado, que ele vem sabendo. Existem as formas também que vêm de forma obrigada, compulsória. Vem. Também tem situações onde o espírito, a gente não consegue saber qual é o caso, né? Mas tem espíritos que reencarnam compulsoriamente numa situação assim, né? Mas eu diria que na maioria dos casos o espírito que reencarna assim, ele já teve a condição de entender o que ele fez de errado, né? Hum. E ele tenta agora se regenerar dessa situação, porque não é fácil. Você imagina você lá no plano espiritual, você tem que entender que você vai passar por toda essa privação numa vida, sei lá, de 10, 20, 30, 40, 50 anos, né? Que não é fácil, né? Então, eu acho que esses espíritos são vitoriosos, mas com certeza a gente tem casos em que o espírito vem
vem sem saber que vai passar por tudo isso, que é uma situação em que ele já não consegue mais ele definir as coisas por ele mesmo, então a espiritualidade toma a frente da coisa, né? Agora, a gente sabe que hoje, devido à situação da transformação planetária, esses espíritos que estão fazendo essas atrocidades que a gente vê no mundo hoje, eles, quando desencarnarem, eles já não vão reencarnar mais, né? Então, eles vão ser colocados de lado e vão reencarnar em planetas mais primitivos para começar a jornada tudo novamente, né? Então, você imagina nós mesmo aqui, quantos milhares de milênios passamos para até chegar onde a gente chegou hoje, esses espíritos vão passar por tudo isso de novo, milênios e milênios, até poderem voltar para a Terra, se é que vão voltar. Hum. Mas eles têm a chance também de vir dessa forma e de algum momento ele também dá aquele um clique para dar Sim, uma oportunidade, como se fosse uma oportunidade de melhorar um pouquinho que seja, né? sem dúvida, né? A espiritualidade aproveita todas as situações para fazer com que o espírito progrida, porque veja, muitos desses espíritos eles são altamente intelectualizados, só que fazem coisas erradas, Uhum. né? Então, esse é o problema, mas de repente o espírito percebe, nossa, fiz tudo isso de errado. Não, não, pelo amor de Deus, eu preciso corrigir isso. A espiritualidade dá uma nova chance, sem dúvida.